Olá, bom dia. Bom dia, Alessandra. Muito bom dia a todo mundo que está chegando. Esse é o nosso 19º PIN Debate. Eu me chamo Luciane Pujol, sou psicóloga aqui do Grupo Técnico Estadual do PIN. Olha só, já tem gente chegando. PIN de Santa Bárbara, a Gabriela Dutra aqui do GTE, a Monique. Isso mesmo, gente. Vamos chegando e colocando o nome ali no chat e o município, de que equipes que vocês pertencem, quem é do PCF, quem é do PIN, agentes comunitários de saúde, outros colegas que estão conosco. Vamos colocando o nome ali e da onde que vocês estão falando. Eu, então, estava me apresentando, eu sou Luciane Pujol, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, cabelos longos, estou usando óculos, estou na sala da minha casa, ao fundo tem uma parede branca com alguns quadros, mas do meu lado direito aparece uma parte da parede vermelha, um piano ao fundo. Ao meu lado está a nossa colega querida Alessandra Goulart, que é nossa intérprete de Libras. A Alessandra é uma mulher branca, de cabelos negros, está usando óculos, uma blusa escura e tem um fundo atrás da parede também, um azul escuro, acinzentado, assim, uma cor escura também. Junto com a Alessandra, para fazer esse trabalho de tradução de Libras, nós vamos receber depois uma outra colega, que é a Maísa. A Maísa também é uma mulher branca, de cabelos longos, escuros, e vai estar um pouquinho depois com a gente fazendo a dupla aqui com a Alessandra. Vamos ver quem está chegando, visitadora do PIN de Alvorada. Bom dia, Cirlei. Bom dia, Sheila. Virgínia, colega do GTE, bom dia. Solange, de Vacaria, coisa boa, quanta gente já está aqui conosco. A gente hoje tá com um tema bem bacana, então eu vou esperar um pouquinho para começar a apresentar para vocês o que a gente vai tratar hoje. A Carla, de Santa Cruz do Sul, Carla Souza, a Grace, do Sedica, de Vacaria, que importante a gente ter um conselho aqui da infância. A Fabiana, também de Candiota, várias pessoas aqui do nosso estado, Santa Cruz de Novo, Rio Pardo, Pouso Novo, estamos com a Jéssica. Que bom, isso aquece a gente está aqui, eu estou em Porto Alegre, está chovendo bastante, acho que no Rio Grande do Sul, vários locais a gente está com chuva. Eu vou contando um pouquinho, então, enquanto o pessoal vai chegando, o que a gente preparou para hoje, para esse PIN Debate. A gente tem um tema muito delicado para tratar, né, que é a questão da segurança alimentar. Eu vou, antes de começar a falar o tema, até para a nossa tela ficar mais aquecida, chamar as nossas convidadas, né? Queria chamar a Rosana. Rosana, vem aqui conosco, depois eu te apresento melhor. Bom dia, Rosana. Bom dia, Oceane. Vamos chamar a Maísa, também nossa colega aqui da secretaria. Oi, Maísa. Oh, bom dia a todos Bom e todas. dia, que bom que vocês estão conosco. E a Alessandra, hoje nós vamos ter duas Alessandra, também colega do município. Bom dia, Alessandra. Bom dia a todos. Estava aquecendo um pouquinho aqui para o nosso tema hoje do PIN Debate, né? A gente tem esse time muito bacana de colegas que vem contribuir aqui conosco. O PIN Debate é uma estratégia de comunicação e de educação permanente que a gente tem aqui no PIN, que foi uma estratégia que a gente criou durante a pandemia, né? Tem sido um canal bem importante a gente conversar com as nossas equipes, conversar com o nosso público em geral, para trazer boas práticas e temas relevantes aqui da primeira infância. Então, assim, até para quem está chegando a primeira vez aqui, saber da onde que a gente está falando, né? Hoje nós estamos sendo então transmitidos em várias redes, né? Então, quem quiser nos acessar,
A gente está nas páginas da Secretaria Estadual de Saúde, no Facebook e no YouTube, no site, no Facebook das redes do PIN, e também estamos sendo transmitidos no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Rio Grande do Sul, nas redes do CONSEA. Então, várias pessoas vão estar dialogando conosco hoje. Lembrando que esse PIN Debate fica gravado, então, quem não puder estar conosco, ou quem quiser revisitá-lo, ele vai ficar gravado, assim como os outros PIN Debates que a gente já fez ao longo do ano passado e desse ano também. É só acessar as redes do PIN, o site do PIN, que vocês têm lá disponível todos os PIN Debates que a gente trabalhou. Vamos ver quem está aqui chegando. Aline Bandeira, a Sueli, bom dia, Andréia, Santa Bárbara do Sul está aqui. Quem mais? São Paulo das Missões, olha só, a Alessandra da Terra aqui, pessoal chegando. Carazinho, já temos quantas pessoas aqui? Vamos ver se o pessoal me dá cola aqui no chat, quantos a gente já tem na plataforma. Já temos 110 pessoas aqui conosco. Que bacana. Então, assim, o nosso tema de hoje é segurança alimentar e nutricional na primeira infância. É um tema muito caro para nós, muito importante. Antes de a gente entrar no tema, eu vou trazer só alguns informes, e aí logo já apresento melhor as nossas queridas convidadas. Eu convidei elas para a tela para vocês entendam um gostinho. A Rosana é do Rio de Janeiro, a Maísa é aqui da Secretaria e a Alessandra do município. A nossa ordem hoje de fala vai ser primeiro a Rosana, depois a Maísa e depois a Alessandra. Quando as colegas começarem a fala, eu vou fazer áudio, a gente vai chamá-las para fazer áudio de descrição para vocês também, que estão nos assistindo, poderem saber quem que está aqui conosco. Então, agora foi só uma palhinha para elas estarem aqui conosco nesse momento. Então, vamos lá para os informes. Primeiro, uma chamada importante, assim, a gente continua, infelizmente, continuamos em tempos de pandemia, então, assim, quem ainda não tomou a sua segunda dose, por favor, olhe lá na carteirinha, é importante, né, quem tomou a primeira dose, tomar a segunda dose, quem ainda não tomou, né, a gente já está aqui no Rio Grande do Sul, em algumas cidades com a faixa etária de 18 anos, vamos chegar na infância ainda, nesse mês, talvez de agosto, ou no máximo agora setembro, então a infância também vai, os adolescentes e as nossas crianças também vão receber até 12 anos, então fiquem atentos, né, não deixem de tomar a segunda dose. Esse PIN Debate, que trabalha a questão da primeira infância, e da segurança alimentar, ele está inserido dentro de outras atividades aqui do nosso estado. A gente tem as atividades do Agosto Dourado, que é o período de prevenção e promoção do aleitamento materno. Temos ainda o mês da primeira infância, que é o Agosto Verde. E acho que é toda uma mobilização que a gente está fazendo para trazer essas pautas da primeira infância com mais força. Queria convidar todo mundo também, além do informe, um convite, quem ainda não se inscreveu, nossos visitadores, nossos agentes comunitários de saúde, para se inscrever para o 11º Prêmio Salvador Série. Essa é uma... Ó, o Mário está colocando aí na tela para a gente, né? As inscrições do prêmio já estão abertas. A modalidade desse ano está muito bacana, chama Vídeo Curto, o tema da primeira infância em 1 minuto. Então, assim, colegas que já participaram anteriormente sabem o quanto esse momento é um momento festivo, é um momento de compartilhar boas práticas. Então, a gente convida todo mundo, né, os municípios, a se inscreverem, entre lá no nosso site, no site do PIN, onde tem todas as informações para vocês poderem acessar e estarem participando dessa grande atividade aqui conosco. Deixa eu ver se eu tenho mais algum informe aqui antes de passar, depois do prêmio. Acho que é isso. Meninas, só um minuto que eu me perdi aqui na minha colinha. Para aí. Então, nessa nossa 19ª edição, a gente trouxe essas 3 convidadas, porque a gente acha que elas têm muito a contribuir para essa pauta, né, para a pauta da alimentação sustentável.
Eu vou pedir, então, que fique aqui comigo em tela, junto com a Alessandra, a Rosana, e aí a Maísa e a Alessandra aguardem um pouquinho para a gente depois ir dividindo com vocês as outras falas, pode ser? Pode ser, Márcio? Isso, Ok. ok. Vou convidar, então, a Rosana para fazer a audiodescrição e eu logo te apresento também, Rosana. Ok, bom dia a todos e a todas que estão assistindo. Para mim é um prazer muito grande. Eu sou uma mulher de meia idade, com 52 anos de idade, branca, cabelos curtos na altura do ombro, estou vestindo uma roupa azul, com pequenos coraçõezinhos brancos. Estou no meu quarto, que é o lugar mais silencioso, com uma parede branca e um quadro discreto ao fundo, que é uma imagem de uma bicicleta na porta de uma casa bem colorida, na região de Paraty, aqui do estado do Rio de Janeiro. Obrigada, Rosana. Vamos ver quantas pessoas já tem aqui no chat antes da gente passar para a tua fala, por favor, colegas. 130 pessoas, que bacana, gente, 10 e 12, a gente imagina que daqui um pouquinho vai estar chegando mais gente aqui para compartilhar conosco desse debate. Eu tenho mais algumas informações antes de passar para ti e te apresentar, Rosana. A gente teve algumas boas notícias essa semana aqui no Rio Grande do Sul. Nessas últimas 2 semanas, a gente teve, então, a Secretaria Estadual de Saúde anunciou recentemente para nós um aumento dos recursos financeiros do Programa Estadual de Incentivo para a Atenção Primária em Saúde, o PIAPS. O que isso significa para nós? O PIM foi incluído nesse programa como entendendo ser ele uma importante estratégia que visa a qualificação e fortalecimento da atenção primária em saúde. Então, assim, isso significa que a gente vai aumentar os recursos para o PIM, né? Vai deixar o PIM mais fortalecido e mais potente. Brevemente a gente vai trazer essa notícia, porque ao longo das semanas e desse mês, e já estamos tendo reuniões com as regionais, para explicar um pouquinho o que essa estratégia vai impactar em termos financeiros e de suporte para as nossas práticas, mas é uma ótima notícia para a primeira infância. Outra notícia importante, que também foi essa semana, o nosso governador, o governador Eduardo Leite, participou do seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância, do Conselho Nacional da Justiça, e nessa ocasião o governador, então, anunciou a criação do Comitê Estadual Intersetorial pela Primeira Infância, que será o responsável pelo desenvolvimento do Plano Estadual da Primeira Infância. Ele também assinou o Pacto da Primeira Infância. Então, assim, a gente está nacionalmente estabelecendo esse pacto, regionalmente a gente está criando esse comitê, então é uma outra estratégia importante para a gente aqui, Rosana, no Rio Grande do Sul, de fortalecimento dessa política da primeira infância. Só para trazer, então, né, Rosana, segurança alimentar e nutricional, a gente poder falar um pouquinho sobre uma realidade que não é muito boa atualmente no nosso país, né? Uma realidade dura, onde a gente voltou para o mapa da fome, algo que nos entristece, nos preocupa, né? Nos deixa um pouquinho alarmados até, né? Porque a gente tem dados que a Rosana vai trazer aqui para a gente, dados importantes do inquérito de segurança alimentar que foi feito ainda no Covid. Então, eu vou deixar a Rosana falar. A Rosana Salles, então, ela é nutricionista, professora e pesquisadora da Universidade do Rio de Janeiro, pesquisadora da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, colaboradora do GT de Monitoramento de SAN no país e coordenadora do Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Segurança Alimentar e Nutricional. E foi uma das coautoras, né, e contribuiu muito para o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia no Brasil. Muito obrigada, Rosana, muito nos honras a tua presença.
E aí a gente quer te ouvir um pouquinho para trazer alguns dados e essa realidade que é tão importante para a gente discutir aqui no Pim Debate. Contigo. Obrigada, Luciane. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite. Como eu conversei com a Luciane no primeiro bate-papo, é um grande desafio estar conversando com vocês, porque eu estou tentando trazer de uma forma mais suave, mais interdisciplinar possível, a minha experiência, que é a base de pesquisa quantitativa, nesse debate da segurança alimentar nutricional, aqui no estado do Rio de Janeiro, e também com algumas participações em pesquisas nacionais. Então, para mim é muito bom estar dialogando com os parceiros e outros colegas da área de nutrição, e também da área de saúde como um todo, aí do Rio Grande do Sul. Tem uma origem afetiva, trazendo os laços afetivos do meu avô, que era de Rio Grande, então esse sotaque é muito gostoso. Então, se eu estiver conversando um pouco com sotaque, não é para imitar vocês, é porque para mim é muito gostoso poder ouvir e relembrar um pouco desses laços familiares. Bom, então eu vou tentar trazer de uma forma breve e de uma forma com alguns exemplos, tentando dialogar com vocês essa experiência, então, de trabalho do que é a segurança alimentar nutricional, um pouco na lógica do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, ou seja, um pouco dos seus conceitos, e depois trazendo alguns dados nacionais, para que no final a gente possa aquecer essa fala com possíveis diálogos com o Conselho Municipal e Conselho Estadual de Segurança Alimentar Nutricional do Rio Grande do Sul, como também dos profissionais de saúde, que eu acho muito importante o trabalho que vocês estão fazendo. Tá bom? Vamos começar então a ver alguns slides, por favor. Perfeito, Marli. Então, sou eu, Rosana Salles Costa, professora daqui do Instituto de Nutrição Josué de Castro, e também pesquisadora da rede Pensan, e vou começar esse bate-papo com vocês. Próximo, por favor. Bom, a primeira coisa é trazer o que é esse conceito e esse princípio da segurança alimentar e nutricional dentro do nosso país e um pouco do que é visto fora do Brasil. Nós temos o conceito como um fruto, de fato, de um processo histórico transcorrido no Brasil em diversos países no mundo, e a segurança alimentar e nutricional, ela constitui um campo de construção, seja no plano teórico conceitual, como também no âmbito da formulação e implementação de políticas públicas, apresentando diferentes possibilidades e mensuração e análise. É importante colocar que o termo nutricional faz parte do conceito brasileiro e foi um grande avanço a gente incorporar essa parte no conceito ampliado, que é a segurança alimentar, dentro do conceito internacional, e porque a gente consegue agregar uma outra dimensão no que a gente está conversando, do que a gente está pensando em termos de políticas públicas, em termos de combate à fome, em termos de saúde, nesse grande contexto. Próximo slide, por favor, que é o conceito da segurança alimentar e nutricional. Esse conceito, como a figura aqui coloca, é um conceito que foi construído de uma forma multidisciplinar ou mesmo interdisciplinar, eu gosto muito mais de usar essa palavra, com representantes do nosso Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que infelizmente foi suspenso no início desse atual governo, mas enfim, é um processo constante desse conceito que abarca diferentes dimensões. Ele é válido e foi promulgado na Lausanne, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar Adicional, em 2006. Então, o que é o conceito? É a realização dos direitos de todos, o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural, sejam social, econômica e ambientalmente sustentável. Ou seja, esse grande conceito, segurança alimentar nutricional, a gente consegue observar que ele abarca diferentes dimensões. Esse é o grande avanço que recebe um grande destaque no Brasil com relação a você trabalhar esse desafio dentro da lógica do debate da segurança alimentar e nutricional em termos de planejamento de políticas. Porque o que a gente consegue? Primeiro, usar o termo nutricional, a gente está trabalhando com a saúde.
tá? Que é exatamente trabalhar tanto com o conceito do déficit de peso quanto o excesso de peso. A gente sabe que isso caminha junto. E uma outra forma importante de trabalhar com o conceito de segurança alimentar adicional é porque a gente está trabalhando em termos globais com manifestações graves de todas as dimensões da insegurança alimentar. Falar de segurança alimentar adicional, eu estou falando de acesso à alimentação adequada, acesso à água, direitos trabalhistas, ou seja, eu estou falando de uma grande dimensão. E isso é proposital e necessário mesmo quando a gente olha os desfechos na população que é avaliado pela medida de insegurança alimentar. Próximo slide. Então, o que é importante quando eu estou tratando da segurança alimentar adicional do nosso Brasil? Comércio internacional, porque a gente sabe que isso gera complicações e desigualdades no nosso comércio interno, privatização dos recursos ambientais e alteração de base genética das nossas sementes, uso indiscriminado de agrotóxicos na produção de alimentos, problemas ambientais, desperdício de alimentos, desigualdade no acesso à terra e à água, como também a renda, emprego, serviços básicos, vulnerabilidade socioeconômica alimentar. Próximo slide. Desnutrição e demais doenças relacionadas às carências nutricionais, como, por exemplo, no atendimento das necessidades alimentares especiais, o perfil de consumo alimentar e o risco à saúde, como a obesidade, ou seja, é um quadro que, de fato, é bastante complexo, e a gente expressa a realidade do nosso país, que é marcado principalmente pela discussão da privação e da fartura. São os dois extremos que a gente trabalha sempre, quando eu estou olhando o debate da segurança alimentar e nutricional. Ou seja, quando eu me debruço nessa pauta, não tem como. Eu tenho que olhar as desigualdades e várias dimensões. É claro, próximo slide, por favor, que essas várias dimensões eu não consigo tratar de uma única vez. Então, eu tenho o que a gente chama do uso de indicadores de segurança alimentar. Então, é disponibilidade de alimentos, estado de saúde e nutrição, condições demográficas, acesso à alimentação, o debate da renda, gastos com alimentação, moradia, acesso à atenção à saúde, hábitos alimentares e saneamento. Por que eu chamo a atenção desses diversos indicadores? Cada profissional que trabalha na área da segurança alimentar, quer seja da área de saúde, da área do campo, profissionais que trabalham na área de economia, os agentes de saúde e toda a equipe que está exatamente nessa ponta com a gente, com as famílias assistidas, por exemplo, numa unidade básica de saúde, elas vão nos ajudar, essa equipe vai nos ajudar a entender a parte de cada um desses indicadores. Por isso é muito importante o trabalho o quê? Em rede, quando a gente trabalha a temática da segurança alimentar adicional. Todos os atores são importantes nesse debate, porque cada um vai trabalhar com um desses indicadores e ajudar a gente a entender o diagnóstico de um grupo de população, uma população específica, ou uma população de um bairro, de uma comunidade, de um município, e até mesmo a informação do Estado, e a partir daí o Estado alimenta para a gente as informações nacionais. Veja que esse é um conceito de fato ampliado e que precisa dessa interlocução. Próximo slide. Nesse cenário, então, o que é a minha parte, né, e o desafio que eu tenho enquanto professora, enquanto nutricionista, profissional da educação e pesquisadora? Trabalhar com os indicadores de segurança alimentar, tentando fazer a metria, ou seja, medir a disponibilidade do alimento propriamente dito físico, o nível de autonomia do país em termos da oferta do alimento por autossuficiência, ou se eu tenho uma localidade que está acabando importando muitos alimentos ou recebendo de outro estado, porque a gente sabe que isso aumenta o custo, o poder de compra, que é representado pelo salário mínimo, poder de compra dos estratos mais pobres, proporção da população, ou seja, toda essa rede, tá? E o meu grande exercício é olhar a prevalência de insegurança alimentar grave, que é o diálogo que a gente tem com a fome, para então fazer essa retroalimentação de informações para pensar o planejamento em saúde, pensar o planejamento das ações para garantir a segurança alimentar adicional de uma população. Próximo slide. Então, o que é aferir segurança alimentar adicional nos estudos populacionais? São várias métricas, tá? O que a gente utiliza no Brasil, de fato, como um marcador a nível populacional, é tentar trabalhar por meio de medidas diretas e indiretas para quantificar exatamente essas pessoas que estão na situação de carência alimentar ou a fome. Próximo slide. Que é o diálogo da insegurança alimentar, que é essa caixinha menor, que está aqui do meu lado direito, tá? Que eu vou tentar fazer a métrica no nível populacional, ou seja, eu vou tentar quantificar
e identificar essas pessoas para tentar tratar o conceito ampliado de segurança alimentar e nutricional. Então, a insegurança alimentar, quando eu falo, a partir dos estudos epidemiológicos, é exatamente essa incapacidade no acesso regular e permanente aos alimentos de qualidade e quantidade suficiente, sem a iminência de sofrer alguma restrição no futuro próximo à alimentação. Próximo slide. Essa insegurança alimentar a partir de medidas, né, que nós usamos escala de aferição, nada mais é do que questionário, com perguntas que variam de 8 até 14 perguntas, que é a atual escala brasileira de insegurança alimentar, eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. Ela tem uma garantia para a gente que eu posso usar e fazer o diálogo com a segurança alimentar nutricional, porque a gente já tem vários estudos, nacional e internacionais, que mostram essa relação com a desnutrição infantil, com doenças crônicas infecciosas, com a inadequação do consumo alimentar da população, com o impacto das políticas sociais, com a obesidade e com a violência, por exemplo, entre parceiros íntimos. Temos outras relações com a rede de apoio e suporte social, com a relação da desigualdade social, ou seja, a gente tem também com fumo, com tabagismo, com algumas doenças como AIDS, diabetes, ou seja, a gente já tem uma robustez, né, uma quantidade de estudos que mostram que essa medida, ela nos ajuda a fazer interlocução com o conceito de segurança alimentar adicional, com essa parte que eu quero trabalhar no acesso à alimentação em quantidade adequada. Próximo slide. Então, vamos olhar um pouco dos resultados que a gente tem dessa medida de aferição de insegurança alimentar no nosso país, que é feita pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, ou EBIA. Próximo. Então, o que é a escala brasileira? Deve ficar um pouquinho pequeno para quem está assistindo no vídeo, mas eu posso deixar, quer dizer, não posso não, no final a gente tem o acesso ao relatório, que tem a escala com as perguntas detalhadas, e se for preciso, eu também posso colocar algum outro material em anexo com a Luciane, com o grupo do PIN. Então, o que é isso? São perguntas que eu vou respondendo, que eu vou fazendo com a população, com as famílias que eu estou visitando. É uma medida domiciliar, onde eu falo com a pessoa de referência na família pela aquisição dos alimentos, que é responsável por essa compra dos alimentos, que vai desde a preocupação no acesso à alimentação até ficar um dia inteiro sem comer ou ter feito uma única refeição. Sempre com a referência de 3 meses olhando para trás, ou seja, eu chego na visita domiciliar hoje e faço a pergunta pela EBIA, que vai fazer sempre a referência dos 3 meses anteriores. Isso é importante, próximo slide, por favor, porque eu vou olhando essas perguntas e eu consigo ter um recorte, uma ideia de como é que está a estrutura alimentar dessa família numa ótica de organização dos alimentos. A gente tem vários estudos que mostram que esses 3 meses nos ajuda a ter essa estabilidade, tá? Pesquisa sobre Bolsa Família, que a partir do momento que você começa a ganhar o dinheiro da transferência de renda, 2 meses de uma forma estável, a família começa a comprar e adquirir mais alimentos e vai começando a estocar, ou seja, é bastante interessante. Esse segundo bloco de perguntas são as mesmas perguntas anteriores, porém eu faço para famílias que têm pelo menos um morador de 18 anos de idade. Ou seja, eu pergunto tanto se o adulto ficou sem comer, ou se teve restrição alimentar, como também menores de 18 anos. Próximo slide. Isso é uma coisa importante porque a gente sabe que ao longo dos estudos quantitativos que já tem no Brasil, são vários, eu coloquei os principais inquéritos nacionais, mas também nós temos uma rede, uma gama de pesquisas qualitativas que nos ajudaram e continuam nos ajudando a entender essa dinâmica do acesso à alimentação da casa. A gente sabe recorte do acesso à alimentação com pesquisas que tem com famílias que ganham a transferência de renda do Bolsa Família, com pesquisas que trabalham a discussão do debate de gênero, ou seja, como é que são os arranjos familiares quando eu tenho homens e mulheres e quando eu tenho crianças na casa, arranjos familiares quando eu tenho uma família chefiada somente pela mulher, quando eu não tenho o seu companheiro, ou seja, isso nos ajuda a entender todo esse cenário que eu estou tratando, sempre alimentando a informação para pensar a política pública por trás. Então, olhando esse cenário, nós temos várias pesquisas nacionais, a EBIA, ela era aplicada antigamente na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, nas PNADs, passa para a Pesquisa de Orçamento Familiar em 2017, 2018, como uma grande negociação com o IBGE, foi muito interessante, porque a gente está conseguindo observar outras relações de despesas com a métrica da insegurança alimentar, pesquisa de demografia e saúde, a PNDS,
censo quilombola, vários estudos regionais e locais, e o inquérito de insegurança alimentar no cenário da Covid, no qual eu tive o grande prazer de trabalhar na colaboração da coordenação com a professora Ana Maria Segal Correia, que foi responsável por coordenar uma equipe que validou a escala do nosso Brasil. Próximo slide. Então, aqui nós temos os níveis de insegurança alimentar, molhando um pouco a garganta, que enquanto aí no sul está chovendo, aqui no Rio de Janeiro a gente está numa secura, então a garganta fica bem sofrida quando a gente começa a falar. Mas vamos nós. Eu tenho os níveis de insegurança alimentar, que são aferidos pela escala, que nada mais é do que o somatório de respostas afirmativas. Quando eu não tenho nenhuma resposta afirmativa, eu tenho uma família em insegurança alimentar. Conforme eu vou tendo mais respostas afirmativas, eu vou classificando insegurança leve, moderada e grave. O que eu quero chamar atenção? A insegurança grave é o diálogo com a fome. Exatamente essa expressão que a gente tem no nível populacional, porque ela expressa uma família que que está convivendo com a ausência do alimento por um dia inteiro, ou que fez uma única refeição, né, desse domicílio. Próximo slide. Então, nacionalmente, esses são resultados da pesquisa de orçamento familiar, que é o último retrato de campo que a gente tem, que foi feito em 2017 e 2018, e o resultado saiu em setembro do ano passado. Eu também tive a possibilidade de coordenar a interpretação desses resultados, estão disponíveis no site do IBGE, no relatório. Os primeiros artigos também estão começando a sair, mas para quem está trabalhando no Conceia e no nível mais local, ter o acesso ao relatório vai ajudar bastante a interpretar esse dado. Então, o que nós vemos, né? Nós observamos que aqui nós temos as pesquisas, a PNAD de 2004, 2009, 2013, e depois a POF em lilás de 2017 e 2018. O que a gente observa? A gente já imaginava uma redução da segurança alimentar adicional depois de 2013, quando a gente comemorou a saída do Brasil do mapa da fome. Só não imaginávamos que essa queda seria tão abrupta. Nós chegamos ao patamar de 63,3, que era inferior número de famílias em segurança alimentar no Brasil, quando começamos a série histórica em 2004. E o inverso, o aumento expressivo de famílias em segurança leve, aumenta para 24, de 14,8, e depois, consequentemente, dos níveis de insegurança alimentar, sendo que a insegurança grave, que é o retrato da fome, ficou em torno de 4,6% da população. Próximo slide. A desigualdade, ela foi vista em vários segmentos. O que eu chamo a atenção é a desigualdade urbana e rural. A área rural do país, ela continua ainda mais vulnerável ao acesso à alimentação adequada em quantidade e qualidade. Vejam que quando eu falo ainda mais vulnerável, porque na área rural você tem mais dificuldade, isso no Brasil como um todo. Região sul do Brasil, especificamente, que são vocês com quem eu estou dialogando hoje, nós temos menos insegurança alimentar. Entretanto, ainda é expressivo o número de famílias que estão vivendo sem o acesso à alimentação em quantidade e qualidade. O que é importante falar é porque essa alimentação, necessariamente, ela não está atrelada, essa inadequação da alimentação, à desnutrição. A gente sabe que a obesidade ela é intimamente relacionada com a desnutrição na infância e que isso também agrava a situação nutricional da nossa população. Próximo slide. Por que eu chamo atenção nesse aspecto? Quando a gente olha um retrato do acesso à alimentação, ou seja, os vários grupos de alimentos segundo o nível de insegurança alimentar, fica bem nítido para a gente, né? Esse foi o avanço da POF para a medida, né? Que a gente não tinha esse dado, que conforme eu tenho segurança alimentar no domicílio, eu tenho acesso à alimentação de leite, derivados de leite, tipos de carnes em geral, frutas e vegetais, alimentos integrais, menos alimentos industrializados e mais alimentos in natura. Eu tenho a presença de insegurança alimentar, eu tenho uma inversão desse quadro. Menor acesso a frutas e vegetais e alimentos in natura, e maior acesso a cereais, ao arroz, ao macarrão, redução no consumo de leites, e isso para a população infantil é um problema. O consumo dos alimentos industrializados, ele não é tão reduzido, a gente está começando a analisar e tentando entender melhor essas relações em estudos mais desagregados, porque a gente sabe que o preço do alimento industrializado continua muito caro. Na
verdade, o preço dos alimentos no Brasil está extremamente elevado. Saiu, agora que eu estou lembrando, uma reportagem na sexta-feira do IBGE, colocando um pouco essa interface que a gente está fazendo do preço dos alimentos que compõem a cesta básica com o nível de insegurança alimentar. Isso porque a gente está tendo um agravamento da pobreza no país em função da pandemia de Covid-19, que isso só vai reforçar por causa da crise econômica que o Brasil está mergulhando, ressaltando a grande distância em termos do acesso a uma alimentação saudável no segmento da população que está em insegurança grave, porque o alimento está cada vez mais caro e a gente está tendo um descontrole disso, que a pandemia está ressaltando essas desigualdades. Próximo slide. E o que a pandemia exatamente ela está impactando para a gente em termos da segurança alimentar e nutricional? Próximo slide. Nesse aquecimento, né, o slide, ele também tem uma certa autonomia de fazer um movimento independente, não fiquem preocupados com isso, tá? Isso acontece. Bom, eu coloquei algumas chamadas que a gente teve logo no início da pandemia do isolamento social, foi maio, junho do ano passado, trazendo a grande questão de usar a crise econômica que o Brasil e a América Latina está sendo impactada no acesso à alimentação e o uso do auxílio emergencial para a compra de comida efetivamente. Próximo slide. Uma pesquisa dos colegas do Food for Justice, eles avaliaram o impacto da pandemia na segurança alimentar para a gente, e também pela escala brasileira de segurança alimentar, mas o diferencial da pesquisa foram resultados bastante semelhantes da gente, mas o que eu gosto de avaliar sempre nesse estudo e destacar os nossos colegas, que são da Universidade Independente em Berlim, e também colegas aqui do Brasil, em Minas e São Paulo, enfim, eles observaram mudanças no acesso à alimentação durante a pandemia. Então a gente vê o aumento de alguns alimentos que são em roxo, amarelo, a permanência do acesso, da aquisição desses alimentos, e na última coluna, em cinza, o que diminui. Então, a gente vê que diminui o acesso a leite, derivados de leite, frutas e vegetais, o aumento do consumo dos alimentos industrializados. No início da pandemia foi todo um medo, a gente não sabia como lidar com esse vírus, e de fato, né, comprava, estocava, higieniza, não higieniza, vai no mercado, não vai, e perda de emprego, perda de salário, redução de salário em função às pessoas que trabalham de biscate, ou seja, com dinheiro que entra de uma forma irregular, com a venda de pequenos produtos no sinal, perderam ainda mais o seu dinheiro e tiveram que se virar nesses arranjos na aquisição dos alimentos. Atrelado a isso, próximo slide, a gente tem também a questão da merenda escolar, que ela também teve um prejuízo muito grande para a nossa população, e continua tendo, na verdade, né, porque a gente sabe que em vários países, em várias regiões, a gente não retornou ainda. Eu estou falando do Rio de Janeiro e está bastante confuso aqui, porque as escolas públicas, onde a merenda escolar ela é garantida por direito, e que você tem uma interlocução muito grande com o produtor de alimento local, no acesso à alimentação saudável. Então, a gente está tendo essa complicação em termos de acesso à alimentação escolar, prejuízo nas famílias, aumento da despesa, porque a gente sabe que muitas famílias em pobreza extrema, essa refeição de 1 ou 2 refeições na escola, garantida para a criança, tem uma diferença muito grande na renda. Próximo slide. Bom, então, próximo slide, trazendo para vocês já a síntese do relatório sobre o impacto da pandemia Covid-19 na insegurança alimentar, que foi coordenado por mim e pela professora Ana Maria Segal Correia, mas tem um GT, um grupo de trabalho incrível, eu coloco incrível porque nós trabalhamos muito para que esse relatório saísse de qualidade e com dados, que cada vez que a gente analisava doía, a gente ficava muitas noites sem dormir, preocupados com a situação, mas enfim, função nossa de pesquisador é, de fato, colocar em prática tudo que a gente está observando e colocando muita luz nesses resultados. Então, foi uma pesquisa de nível nacional, onde nós avaliamos domicílios de 5 grandes regiões do Brasil, cerca de 2.180 domicílios, foi uma amostra representativa, que é um retrato do Brasil como um todo. Próximo slide. Onde a gente tentou trabalhar exatamente todas as regiões, juntamos Sul e Sudeste nessa pesquisa, até por uma questão de falta de dinheiro, foi uma pesquisa que não teve nenhum auxílio
financeiro do governo, não sabemos por que o motivo, mas, enfim, a gente pode tentar imaginar um governo que destitui o Conselho no seu primeiro dia de posse, a gente pode imaginar que tudo que eles não querem falar é sobre o cenário da insegurança alimentar. Tivemos parceiros, de qualquer maneira, que foram muito legais, a ActionAid, a Instituto Ibirapitanga, a Oxfam Brasil, que colaboraram tanto no aspecto financeiro como logístico e de divulgação. Próximo slide. Nesse retrato nacional, então, nós fizemos pesquisa com a parceria do Vox Populi, que foi para campo, pesquisa domiciliar, face a face, foi em dezembro, quando a gente conseguiu uma redução do nível de contaminação do vírus, para que a pesquisa presencial pudesse ser garantida, com questionários, perguntas, muito parecidos com as perguntas do IBGE, e a escala brasileira na versão curta, de 8 itens, que é a versão das perguntas de adultos, para reduzir o máximo do tempo do pesquisador, do entrevistador no campo, tanto para reduzir o risco da família, como também do entrevistador. Próximo slide. Esse foi o cenário que a gente encontrou. Essa figura, ela circulou muito, não só o Brasil, como a imprensa internacional, colocando a gravidade da nossa situação. O que nós fizemos? Nós estimamos os níveis de insegurança alimentar das demais pesquisas que eu apresentei para vocês, considerando os 8 itens da EBIA. A grande sacada de usar a mesma metria para avaliar a segurança alimentar, porque a gente pode fazer essa comparação. Então, vocês vão ver pequenas diferenças percentuais, mas é uma medida comparativa e que a gente pode ter a garantia da validação, tá? Ou seja, dessa representação nacional. Então, a segurança alimentar, que estava na ordem de 63%, em 2018, despenca para 44,8%, um aumento expressivo da insegurança leve, 34,75%, antes era de 20,7%, e o aumento da insegurança grave, que é a representação da fome, de 5,8% para 9%. Próximo slide. Essa desigualdade no acesso de alimentação permanece na área urbana e rural, sendo que a área rural está ainda mais suscetível ao acesso à alimentação saudável. Próximo slide. E também a gente tem uma desigualdade regional, uma desigualdade nacional, que é uma característica da insegurança alimentar. Lares chefiados por mulheres, ou então lares chefiados por uma pessoa da cor da pele preta ou parda, ou então com baixa escolaridade. Nós temos esses lares que são os mais vulneráveis à insegurança alimentar grave. Esses percentuais, eles trazem exatamente o recorte que a gente tem. Mas o que é importante colocar? Isso é uma característica da insegurança alimentar, uma característica da fome. A chefia feminina, a desigualdade de gênero, a desigualdade racial e a desigualdade da escolaridade. O que a gente chama atenção é que, diante da pandemia, com as escolas fechadas, a questão da escolaridade vai ser um problema bem sério e muito grave que a gente vai ter que enfrentar quando a gente conseguir retomar, de fato, o ensino presencial para as escolas públicas em todos os segmentos, para a gente tentar reverter esse quadro, porque isso está prejudicando o jovem que está chegando na universidade, ou o jovem que está concluindo o ensino médio, entrando numa escola técnica, para que possa, então, entrar no mercado de trabalho e, com isso, garantir uma renda maior da família. Esse é um problema grande que a gente vai ter que enfrentar, não tem como, não tem solução, mas a gente vai ter que pensar nesse diálogo junto com os outros, para pensar nessa questão da desigualdade social do Brasil. Próximo slide. Quanto tempo falta, Luciano? Já está acabando? Se tu puder fazer... Você fechou o áudio, eu não estou te ouvindo. 5 minutinhos? Ai, desculpa, isso, 5 minutinhos. Perfeito, já estou caminhando para o final. Então, a gente tem essa desigualdade que a gente observa na insegurança grave com relação à perda do trabalho que a pandemia acaba colocando, ou a redução do salário, e na área rural, a grande vulnerabilidade são as famílias que têm alguma produção do alimento para autoconsumo ou para venda, que não conseguem ter acesso à água para esse consumo, também tem uma maior vulnerabilidade na insegurança grave. Próximo slide. O que ressalta ainda mais, próximo slide, é a grande desigualdade que a gente tem. Ou seja, se a gente já tinha um Brasil desigual, é um país continental, com toda uma discussão histórica. Quem ainda não leu Casagrande Senzala, eu sempre reforço, porque isso é a história do nosso país. Por que a gente tem essa desigualdade e regiões tão diferentes em relação ao seu processo de economia e distribuição de renda? Isso está ainda mais ressaltado na pandemia. Próximo slide. E qual é o problema que a gente pensa em termos de olhar a saúde com o Conselho
municipal, o conselho estadual, ou seja, dentro do nosso estado. Eu tenho que pensar no diálogo dos dados via sistema de vigilância alimentar adicional, ou seja, via SISVAN, agora é ainda mais importante. Produção e disponibilidade de alimentos, como é que está essa situação da renda e as condições de vida das famílias, como é que fica o acesso à alimentação diante da pandemia, como é que é a questão da educação, que eu já ressaltei, como é que estão os programas e ações relacionadas à segurança alimentar, como é que está essa vulnerabilidade infantil, porque a gente sabe que é o segmento que, se eu tenho tanto a obesidade quanto o déficit nutricional, eu estou repercutindo no quadro de saúde que vai ter um impacto mais lá na frente, na população adolescente e, digo mais, população adulta. Uma criança com déficit nutricional ou obesidade, ela tem um risco muito maior de se tornar um adulto com uma doença crônica, doenças do coração, que vão estar mais acentuadas agora. Próximo slide. Então, a gente tem, esse aqui é uma figura que, enquanto Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente tem parceria com o município de Duque de Caxias, e a gente colabora no atual organização do Plano Municipal de Segurança Alimentar Adicional, com os nossos alunos do estágio, do 8º período do curso de nutrição. Próximo slide. Então, o que a gente está tentando com... Esse aqui é só um recorte, né, do olhar da saúde, da alimentação e nutrição. A gente tenta, com esses resultados das pesquisas, trabalhar com os nossos parceiros do Conselho Estadual, do Conselho do Município de Duque de Caxias, e aí fica o exercício para o estado do Rio Grande do Sul e também os municípios menores, preenchendo essas lacunas, e a partir daí, a gente pensar como reverte esse quadro de insegurança alimentar e de desigualdade no acesso à alimentação. É um exercício bastante interessante, enquanto sociedade civil, enquanto uma pessoa técnica na área da universidade, que colabora com a sociedade civil e com os conselhos estaduais. A gente coloca o alunado junto com a gente, porque eles conseguem levantar informações e, a partir daí, fazer essa interlocução com os nossos pares. Próximo slide. Já concluindo, então, a pandemia, ela tende a reforçar essa desigualdade no nosso país, não só na insegurança alimentar, mas é uma desigualdade social. A gente está piorando em relação a esses grandes segmentos, os mais pobres, os mais ricos. A gente tem que pensar em política, não tem como, política pública, tem que pensar no replanejamento de que caminho a gente quer levar a economia do Brasil. Se continuar do jeito que está, só com auxílio emergencial de um valor muito pequeno, tem uma sinalização do planejamento, da revisitação do programa Bolsa Família, os valores não estão ainda previstos, ou seja, a gente não está tendo nenhuma política que de fato sinalize forma de você reverter esse quadro. Próximo slide. Concluindo, então, a minha fala, essa aqui foi a nuvem de palavras que saíram de todas as reportagens do inquérito de Covid-19, no qual ficou a fome, o Brasil e milhões de pessoas expostas a essa série de vulnerabilidade, e o meu e-mail para contato, e depois a gente coloca no chat o link de acesso, que é olhoparafome.com.br, onde todos vão poder acessar o relatório e observar mais dados sobre o inquérito de insegurança alimentar e Covid. Eu acho que é isso, Luciane. Desculpa se eu passei um pouquinho do tempo, tá bom? Capaz, a gente poderia... Capaz é daqui, né? Tu deve conhecer. Capaz. Sim. A gente ficaria muito tempo aqui. Eu anotei várias coisas e tem muitas perguntas, questionamentos, contribuições aqui no chat. Eu só fazer um resuminho, assim, do que ficou e para a gente pensar, e já passo a fala para a Maísa. Tu falaste em algo muito, que para nós faz muito sentido, para nós, eu digo, primeira infância melhor, assim, que o diagnóstico das questões nutricionais deve ser feito em rede, né? E toda a pesquisa, quando tu trouxe a visitação domiciliar para fazer a pesquisa, nossa ferramenta de trabalho aqui no PIN é a visita domiciliar. Então, eu fiquei pensando, o diagnóstico da situação, né? Poder ter bem claro isso que tu colocaste, insegurança alimentar leve, moderada, grave, qual a situação a gente poder identificar isso. Ó, o Conceia colocando aqui, ó, a desnutrição e a obesidade infantil avançam juntas nas periferias em decorrência da ausência de políticas públicas articuladas. Pelo baixo poder aquisitivo, famílias são obrigadas a comprar alimentos ultraprocessados para encher a barriga. Triste essa realidade. Acho que tu abordou um pouquinho isso. A gente tem um monte de questionamento, mas eu vou passar para a nossa segunda convidada, porque depois a gente faz um bloco das perguntas e joga para vocês três, né? Depois a Alessandra também.
Então, eu vou passar para a Maísa. Muito obrigada, Rosane, pelas suas contribuições, e daqui um pouquinho a gente entra para o debate. Mas a Maísa, então, Maísa Pedroso, nosso colega aqui da Secretaria de Saúde. Bom dia, Maísa. Bom A dia a Maísa é todos. nutricionista da equipe de Política de Alimentação e Nutrição aqui da SES. A Maísa é mestre e doutora em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e vai trazer também as contribuições, os questionamentos e muita informação aqui para nós. Eu te convido, Maísa, para que tu possa fazer também a tua audiodescrição, e já passo a palavra para ti nos brindar com as tuas questões e questionamentos aí. Então, vamos lá, né? Eu sou uma mulher negra, de cabelos pretos, hoje com um pouco de mechas para disfarçar os brancos, né? Estou minha salinha de estudos, e atrás de mim, né, eu tenho uma cristaleira bastante antiga, onde eu coloco as minhas relíquias, que são os meus livros, né? Não aparece, tem uma plantinha também ali, ó, do ladinho, que é para dar um pouco de vida a esse meu espaço. Eu estou de roupa preta e um colar, e uso óculos também, um óculos nude. Então, um pouco da minha descrição, e estou aqui também representando uma equipe, né? Em nome dessa equipe que eu vou trazer a fala sobre o nosso processo de trabalho dentro da política de alimentação e nutrição. Então, podemos começar iniciando a apresentação, né, da temática de segurança alimentar e nutricional, que, como vocês podem ver, ele é a nossa a linha mestre de ação. Dentro da segurança alimentar, podemos passar para o segundo, desculpe. A segurança alimentar, como a Rosane já falou, ela tem, na realidade, assume duas medidas. A medida alimentar, que está mais associada ao acesso à qualidade sanitária, biológica e à disponibilidade de alimento, e a questão nutricional, que mostra o estado nutricional. E sobre esse ponto de vista que eu vou me ater na fala, mostrando um pouco do quanto a saúde deve estar atenta, né, à vigilância alimentar e nutricional, para se ater aos cuidados da população nos grandes desníveis que o cenário vão sendo apontados, né, e o quanto a gente pode também definir ações e intervenções. Né? Então, sendo quando uma ou mais dessas dimensões são violadas, nós temos a insegurança alimentar. Pode passar. Então, dentro da vigilância alimentar e nutricional, que é uma das diretrizes da política de alimentação e nutrição que rege todas as nossas ações, nós temos importante esse ciclo, né, que é o atendimento à saúde, a coleta das informações, a questão das análises. Então, quanto nós, profissionais, né, além de só coletar os dados, nós também devemos parar e analisar, fazer, a partir dessas análises, então, tomar as decisões para propor ações e validar e avaliar essas ações. Pode passar. E aí eu apresento para vocês, eu acho que o cenário apontado pela Rosane, né, e que vem ao encontro do que a POF vinha mostrando, a POF 2017 e 2018, e que hoje os dados da avaliação, né, nacional sobre insegurança alimentar apontam o que nós temos no Rio Grande do Sul nos dados avaliados na atenção primária à saúde, que são dados que a gente se debruça neles para poder fazer as ações, a partir do relatório que é o CISVAM. Hoje, ele aponta para nós, no Rio Grande do Sul, né, um nível de magreza e desnutrição que vem aumentando, tá? E um nível de obesidade também, né, que vem aumentando, e se a gente computar o excesso de peso, que é o sobrepeso e a obesidade junto, os padrões no Rio Grande do Sul apresentam para adultos
o estado de maior prevalência de excesso de peso. Mas aí, então, a gente tem que olhar justamente por faixas etárias. Então, esse sistema de vigilância nos permite o acompanhamento, né, da evolução por faixas etárias. Então, nós temos criança de 0 a 5 anos, nós dividimos, então, por criança de 5 a 7 anos, gestantes, adolescentes, adultos e idosos. Pode passar. E aí, esse acompanhamento do Estado Nacional, também a gente vai fazendo o que nós chamamos da série histórica para ver a evolução desses padrões no Rio Grande do Sul, e quando a gente se detém para crianças de 0 a menores de 2 anos, que foi um exemplo que eu trago aqui, a gente observa o aumento na prevalência de magreza e de magreza acentuada, ao mesmo tempo que a gente observa também o aumento do risco de sobrepeso e de sobrepeso nessas crianças. Então, quando a gente fala de insegurança alimentar, a gente não pode desconectar, né, como a Rosane muito bem apontou, a má nutrição, né, a desnutrição, quanto à obesidade, porque esses também são aspectos que são importantes para nos direcionar a como essas crianças vêm sendo conduzida a alimentação e a conduta. Nesses aspectos, a gente vai se deter um pouco mais nas crianças com alta vulnerabilidade. E aí eu trago um pouco para a gente entender, né, o grande cadastro que a gente tem, que é o cadastro único, que dá subsídios para as crianças, para os beneficiários do programa Bolsa Família. Então, a gente acompanha isso, e uma das condicionalidades do programa Bolsa Família é as condicionalidades da saúde. Nas condicionalidades da saúde, né, um dos indicadores é o acompanhamento do estado nutricional. Então, para a gente poder fazer esse link e a gente observar. O cadastro único hoje nos aponta que no Rio Grande do Sul nós temos 1.068.000 famílias inscritas. Mas dessas famílias inscritas, nós temos 383 mil, né, com renda per capita familiar de até R$ 89,00. E 116.599 famílias com renda per capita entre R$ 89,00 e R$ 178,00. São esses dois grupos que o Bolsa Família atende. Tá? Então, aí já aponta, né, uma necessidade. Então, são programas que vêm, que definem, que já cadastram pessoas de baixa renda, de muito baixa renda, e que tem que ter o acompanhamento das condicionalidades da na saúde, que é, e sendo um desses acompanhamentos, o acompanhamento do estado nutricional. Hoje, no Brasil, então, nós temos, para famílias beneficiadas do programa Bolsa Família, né, estimadas 404.170 famílias. Pode passar. Pode passar. E aí, né, nessa proposta de vigilância alimentar, né, para que a gente acompanhe periodicamente essas famílias, então, a gente tem que fazer, no mínimo, dois acompanhamentos. Então, isso quer dizer, essas famílias têm que estar na rede, elas têm que ser acompanhadas pelos profissionais da rede. Nós percebemos que o impacto da pandemia trouxe nas condições de acompanhamento dessas famílias. Nós temos, então, como meta pactuada no Rio Grande do Sul, 70% de acompanhamento das famílias beneficiadas do programa Bolsa Família dentro das condicionalidades de saúde. Então, nós precisamos, no mínimo, acompanhar 70%. E quando a gente observa os dados de 2020,
que nós vínhamos acompanhando, né, sempre acima da meta, nós nos assustamos bastante, porque nós conseguimos acompanhar somente 47% atingir, desculpe, somente 47% da meta. E quando a gente observa, né, o acompanhamento, então, que são de crianças, né, até 7 anos, nós observamos que nós atingimos um percentual de 18%, tá? E acompanhamos um pouco mais de mulheres gestantes. É lógico que a pandemia, né, trouxe sérios problemas de trazer essas crianças até a rede, né, até as unidades básicas, mas como a gente precisa, então, também trabalhar em ações que busquem a avaliação, o acompanhamento dessas crianças nas suas residências. E aí, portanto, a importância do trabalho intersetorial, né, e o trabalho em rede que a gente precisa avançar. Pode passar. E aí, para a gente ter uma ideia, né, coadunando com o que a Rosane já trouxe de nível nacional, o quanto isso vem mostrando, e os gráficos, é importante a gente trazer os gráficos, é lógico que eu estou falando aqui de região, a gente traz os dados da região sul, mas a gente traz aqui os dados do Rio Grande do Sul, e a gente observa, então, o aumento acentuado da magreza, né, nas crianças menores de 5 anos, que nós tivemos em 2018, nós atingimos um patamar de 1,17%, aumentando em 2019 para 2,1%, e em 2020 nós já estamos com 3,3% dessa população. Então, além da análise do quantitativo, né, dos níveis da prevalência de obesidade, nós precisamos nos ater no desenho dessa curva, né? Então, assim, o quanto o demonstrativo dos gráficos nos trazem, né, esse olhar da saúde nas condições nutricionais da população e principalmente nas nossas crianças, né? E quando a gente vê também aqui a magreza acentuada, isso quer dizer, né, crianças que estão abaixo do score Z definido, nós vemos o quanto essa não é uma curva, né, é uma linha que está ascendente e que precisa ser olhada com muita atenção. Pode passar o próximo. Aqui novamente, então, desculpe, eu acho que ficou no mesmo. Na prevalência de excesso de peso, né? Também a gente precisa observar, nós tínhamos um crescimento, né, acentuado a partir de 2018, né, e que viemos acompanhando e teve um declínio bastante grande a partir de 2016, e aí a gente tem que ver, desculpe, acho que tem que passar o outro slide. Esse, obrigada. Então, o que a gente observa né, o desenho da curva. Nós tivemos 2016 aqui, começa essa curva a ser descendente, né? E aí a gente tem que ver as estratégias que a gente vem implantando, e aí coadunando com análise de consumo alimentar, e a gente observa também um aumento do aleitamento materno e a implantação da alimentação complementar em crianças. Então, um trabalho que vem sendo desenvolvido, é logicamente que a gente não pode né, dizer com toda certeza que foi exatamente isso, mas que a gente precisa analisar as ações conjuntamente com os dados estatísticos, para a gente observar, então, que vinha tendo um decréscimo, e agora, a partir de 2019, nós observamos um aumento
acentuado, né? Já passa a ser uma linha reta, e observando que isso são percentuais e observando também o quanto a redução de número de crianças. Então, as crianças que foram na unidade básica realmente se observa um aumento de excesso de peso, e que não, né, que com certeza, quando a gente analisa conjuntamente com a análise de dados antropométricos e de consumo alimentar, a gente observa que eles caminham junto, né, com o aumento de consumo de alimentos ultraprocessados. Tá? Então, e isso também ocorre em crianças acima de 5 a 7 anos também, que a gente pegou o ciclo, né, que o PIN vem trabalhando. Pode passar. Maísa, mais 2 minutinhos, será que tu consegue Tudo bem, concluir? consigo, pode passar. Pode passar. Aqui também a questão da obesidade, e aqui algumas ações que a gente vem definindo, que a gente acha importante, né, que é o aumento do acesso das famílias beneficiárias, que é uma população, população com baixa renda, população com muito baixa renda, que a gente precisa atender, né? Então, melhorar o acesso dessas famílias aos serviços de saúde, melhorar o acompanhamento nutricional, não somente dos dados antropométricos, mas dos marcadores de consumo, para a gente observar exatamente o que as crianças vêm ingerindo, e para fazer as intervenções, né? E garantir também os programas de suplementação alimentar que vêm acontecendo e que são importantes ser acompanhados. Pode passar. Pode passar. Então, intensificar as ações de promoção desculpa, volta, por gentileza. Pode intensificar as ações de aleitamento materno, então são ações que, né, nós podemos intensificar, e o PIN é nosso parceiro nessas ações. A introdução da alimentação complementar saudável e de acordo com as condições econômicas de cada família, e principalmente das condições culturais dessa família, né, incentivando a promoção da alimentação adequada e saudável, e participando também, né, eu acho que é muito importante todos os atores e todos os profissionais de saúde, né, que são atores importantes nessa condução, participar dos comitês e das comissões e trazer esses dados para se realmente levar, né, a propor e trabalhar conjuntamente para a melhoria das condições nutricionais da população gaúcha, né. Pode passar. E aí, encerrando, né, eu acho importante destacar, trazendo a questão da fome, que a fome não... E aí, trazendo uma imagem, né, de um site que acho importante, que trabalha com essa temática, onde que eles afirmam: a fome não tem hora, mas tem lugar. A fome não tem gênero, cor, desculpe, a fome tem gênero, cor e grau de escolaridade. E a fome não anda sozinha. E, portanto, vamos juntos trabalhar para a melhoria das condições nutricionais. Muito obrigada. E aí, aqui coloco o nosso contato, né, para qualquer dúvida e questões que vocês quiserem nos trazer. Muito obrigada. Maísa, obrigada pela tua importante contribuição. A gente está com muitas questões, eu fiquei pensando aqui, esse teu último slide, eu acho que é um chamamento, assim, né? A fome exige uma articulação em rede, e a fome tem pressa, né? Não tem hora, mas tem pressa. Acho que os dados que vocês trazem, eu estava vendo aqui a fala da Cleci Nunes, que ela diz assim: que triste ouvir esses dados, o Brasil é tão rico na produção de alimentos, a crise não é só econômica, e sim política também. Estamos à beira de um caos nacional. Temos que falar também em equidade, além da desigualdade, porque nenhuma delas está acontecendo. Contexto muito preocupante. Aí a fala da Ana Maria, logo abaixo aqui, que o pessoal me colocou, em Alvorada, né? Aqui as famílias pedem bastante ajuda. Temos encaminhado para o CRAS. E aqui houve a campanha de vacinação solidária. Então, as pessoas que foram tomar vacinas
levavam 1 quilo de alimento. Sendo assim, nossa Secretaria de Saúde disponibilizou ranchos para as nossas famílias. Acho que o pessoal está trazendo, assim, algumas das medidas emergenciais, né, nessa situação de pandemia e de Covid. Mas o quão é importante esse alerta, a gente, quando pensou esse tema, pensou muito em a gente colocar uma luz, né, um foco nas questões da fome, nas questões nutricionais, porque o quão é importante a gente ter esses dados em mente, não é para a gente sair daqui alarmado, apavorado e paralisar, muito antes, pelo contrário, é a gente sair com esses dados muito quentinhos para a gente saber da nossa função, do nosso papel, né? E eu fico pensando que é nosso mesmo, do agente público, da sociedade civil, o Conselho está aqui mandando muitas contribuições, depois eu vou ler algumas, que é também o movimento da sociedade civil trazendo à tona essas questões. Então, acho que temos um grande debate pela frente. Vou só, então, chamar a nossa última convidada dessa mesa, uma fala muito importante da Alessandra, acho que também para nos dar um pouquinho não sei se esperança, mas um pouquinho de algumas estratégias que os municípios estão usando. Acho que a Alessandra vem nos trazer uma boa prática, né, realizada em prol da promoção da segurança alimentar. Então, a Alessandra Klock, né, nossa colega da Secretaria de Educação do Grupo Técnico Municipal, o GTM, do município de São Paulo das Missões. E ela vai trazer, né, Alessandra, uma boa prática realizada no município. Eu acho que é importante, a gente tem muitos visitadores, muitos monitores, equipes aqui com a gente, Alessandra, e poder compartilhar a prática do município de vocês, e depois a gente poder fazer uma roda, então, com as falas da Rosana, da Maísa, e também pensando nessas boas práticas, a Alessandra trouxe também um depoimento de 2 famílias, né, Alessandra, para compartilhar com a gente. Então, vamos te ouvir, Alessandra, eu só te peço que tu faça a tua autodescrição, para que as pessoas possam te ver, e depois eu sigo na sequência lendo mais uns comentários. Bom, então, bom dia novamente a todos. Sou a Alessandra, sou professora, trabalho na Secretaria de Educação de São Paulo das Missões. Estou hoje vestindo uma blusa marrom, ao fundo tem o banner do PIN, tem olhos azuis e cor branca. Então, tem como passar os PowerPoint, por favor? Então, o PIN de São Paulo das Missões no nosso debate a nível de Estado, então. Então, São Paulo das Missões possui uma população estimada de 5.720 habitantes, né? Então, uma cidade de pequeno porte, né? Onde a principal fonte de renda é a agricultura, suinocultura, pecuária de leite e de corte. Então, a gente já percebe por aí que é um município pequeno e que a maioria das famílias tem como já produzir algo e ter algo em casa para uma alimentação saudável, então, que é o que eu vou apresentar. Pode passar? Então, temos no total 48 famílias atendidas pelo PIN, destas, 2 famílias com gestante, 33 famílias com crianças na zona urbana e 13 famílias na zona rural. Essas famílias da zona rural são as que fazem parte da pesquisa longitudinal, que é, então, a pesquisa que o PIN também faz, com crianças que não estão perto de centros, que estão mais distante um pouco da zona urbana, então, que não possuem um acesso direto à escolinha, a pracinhas, então, elas na verdade, ficam mais em casa com as famílias. Então, essa pesquisa, que as crianças são acompanhadas pelo PIN e com muito tempo, né? Então, elas vão ser acompanhadas até os 18 anos ou mais, para ver o desempenho delas, tá? Temos, então, 3 visitadoras, como uma cidade pequena, então, são 3 visitadoras do PIN. As famílias atendidas pelo PIN, então. Em 2021, praticamente alterou todos os membros do grupo do GTM. Então, a gente teve que fazer um estudo, as meninas do PIN também, tinha 2 delas,
que já estavam ano passado, mas em função da pandemia, elas faziam as visitas apenas à distância, no sistema remoto, então. E a outra que entrou esse ano, que a gente, então, fez um grupo de estudos e pensou no que poderia ser trabalhado com as crianças, então. Então, um bom tempo ainda, o PIN, esse ano também, foi o atendimento de forma remota. Com o passar do tempo, quando as aulas retornaram, as aulas em sala de aula, pensamos em retornar o PIN também, tá? Então, as crianças puderam ser assistidas de perto novamente. Então, se pensou em alguma coisa na área externa, como eles estavam muito dentro, muitas famílias têm trabalho, não tem como ficar entretendo as crianças o tempo inteiro, pensou-se em algo externo. Pode passar? Então, a Secretaria da Agricultura fez um projeto, elaborou um projeto para as escolas, que seria sobre horta. Então, as crianças iriam ganhar as mudas e iriam fazer a horta. E aí, então, pensamos que o PIN podia entrar junto também. Então, fez seu plantio, tá? As meninas do PIN plantaram com as crianças, com as famílias junto, e com o passar do tempo elas foram vendo o desenvolvimento das plantas, tá? Então, o objetivo ali principal era ver o desenvolvimento da planta. Também depois, percebendo-se que muitas crianças estavam um pouquinho acima do peso, pensou-se em como usar essas plantas que elas plantaram, no caso eram plantas de horta, né? Como elas poderiam usar isso na alimentação. E então usou-se essas plantas da horta na alimentação delas também. Pediu-se para as meninas fazer, então, desenvolverem atividades, estimulando isso. Passado isso, pensou-se nas frutas da estação, que agora, então, nós temos aqui muito morango e laranjas, frutas cítricas, então, também. Então, as meninas usaram várias formas de trabalhar isso. Tá? Então, para chamar a atenção das crianças para verem o ambiente onde vivem também. Plantando assim, elas conseguem observar o tempo, o sol, a chuva, a água, quanta água uma planta precisa. Então, as famílias auxiliaram nesse sentido. Então, trabalhou-se a alimentação saudável, começou-se a trabalhar ali a alimentação saudável. Tá? Então, as metodologias que as meninas utilizaram foi contação de histórias com fantoches. Então, a gente teve aqui vários fantoches que elas usaram. Os fantoches eram frutas, eram verduras, eram legumes, e elas foram contando as histórias para as crianças. Após isso, eles fizeram algo no papel também, né? Então, desenharam frutas, fizeram jogos de memória. Então, as crianças, depois no vídeo aparece também crianças falando sobre o jogo de colocar a fruta que gosta no potinho, então, para ver qual potinho que é a alimentação saudável, qual não. Então, isso foi um joguinho que as meninas fizeram. E também, por final, elas degustaram as frutas. Degustaram e teve crianças que fizeram, então, salada de fruta, e se mostrou metodologias de como aplicar para as famílias o uso, então, da alimentação saudável. Pode passar? Então, os cuidados que a gente tem com o PIN. Então, tem as gestantes que são assistidas também, as crianças também. Então, a família, o cuidador, sempre auxilia no desenvolvimento das atividades. E aí, se a gente percebe que tem uma criança com um grau de desnutrição, ou no caso, acima do peso, que é mais o nosso caso, né? Como eu já disse antes, a maioria consegue produzir alguma coisa, então é difícil a criança que tenha desnutrição por falta de alimento. Então, mais nosso caso é de sobrepeso. Consideramos muito que é em função da pandemia também, mas também percebeu-se que crianças estavam comendo muitos alimentos comprados, né? Então, industrializados. E aí, pensou-se em observar essas crianças e cuidar o peso, e se necessário foram encaminhados para profissionais, então,
que, no caso, uma nutricionista, ou se são crianças que precisam, então, já de uma ajuda de psicólogo, então, também foram encaminhados à psicóloga, que também faz parte do nosso grupo do GTM, então, a gente, tudo que a gente fez e elaborou, contou com o auxílio da psicóloga e da nutricionista também, que está atuando na secretaria conosco. Então, a gente tem um breve relato de algumas, de duas famílias, é o vídeo de crianças que foram assistidas e que falam sobre o trabalho que a gente fez aqui, e no final uma foto também de uma criança bem feliz com uma fruta que nos deixa muito feliz. Então, seria esse o trabalho realizado em São Paulo das Missões, um trabalho em grupo, né? Então, eu estou aqui como representante, mas tem várias pessoas que nos ajudam. As meninas visitadoras são bem empenhadas e aceitam a gente como a gente é pedagoga, então a gente ajuda também elas nesse sentido, e elas aceitam bem, então apresentam um bom trabalho, resultando então num ótimo trabalho. Seria isso? Bom dia. Bom dia. Vamos fazer um breve relato de como está sendo a alimentação da Carolina. Estamos incentivando bastante o consumo de frutas, de verduras, no caso, alimentação saudável. Carolina, o que você ganhou da escolinha para plantar? Alface. Alface e outras hortaliças. E que tamanho está seu alface? Grande. E o que a gente vai fazer com ele hoje? Comer com a comida. Ah, que delícia! Também a nossa visitadora do PIN, a Sheila, está sendo muito importante nesse processo, né? Como a gente teve esse ano aulas remotas, né, da creche, que a Carolina vai, a presença física da Sheila foi muito importante, que era o único contato, no caso, que ela tinha com pessoas de fora, no caso, que ajudavam ela no desenvolvimento das atividades. Também fizeram várias atividades de pintura, né, Carolina? Pintaram as frutas, montaram quebra-cabeça, jogo da memória com as frutinhas. E está sendo muito importante para a nossa família. Não é jogo da memória. O que é, então? Era as frutas. Se alguém gosta de uma fruta, coloca no certo. Quem não gosta de uma fruta, coloca do errado. Ah, então foi essa atividade que a Sheila fez com você? Ah, que legal. E quais frutas você já comeu hoje? Maçã. E o que mais você vai comer? Melancia. Melancia. Então tá bem. Joga um beijo. Tchau. Bom dia. Eu gosto muito de melancia, brócolis, de couve-flor, de morango, de alface, de pipoca, e de chuchu, e de rabanete, e de massa, e de... Isso, né? Isso. E você gosta quando a Sheila do PIN vem fazer as atividades? E morango. Sim. O que você faz atividades que você gosta com a Sheila? Comer fruta. E o que mais atividades vocês fazem? De pintar fruta. Pintar fruta? É? Então tá bom, então. O que tu tá comendo? Olha pra mãe. Conta. Do banana. E o que mais? Banana e mamão? E você não quis ajudar a fazer a tua salada de fruta, né? Hein? Não. Tá gostoso? Não?
Nós que agradecemos, Alessandra, a oportunidade de ver esse belo trabalho, chamando a Rosana e a Maísa. Eu fiquei pensando até convidar o pessoal, são 11h24, que a gente passe um pouquinho do tempo, convidar que vocês continuem conosco para que a gente tenha um espaço de debate, tem muitas questões aqui. Fiquei pensando que a realidade que a Alessandra trouxe também é uma oferta, né? Tu disseste aqui a gente tem uma oferta, mas isso não quer dizer que a gente não tenha problemas, e tu fez a luz aí para a questão do sobrepeso, né? Da obesidade. Então, fiquei pensando, o consumo, o que se come, né? Alimentos processados, mesmo tendo oferta aí, e esse importante trabalho em parceria, de estar fazendo esse contato das crianças com o alimento, de uma forma lúdica, no brincar. A gente, nos bastidores, quando estava conversando para organizar essa pauta, a gente começou a falar também muito da importância do cuidado com a alimentação escolar. E aí nós, né, oriundos de escola pública, começamos a lembrar da nossa infância, o quanto a gente ia para o refeitório e recebia alimentos lá. E a gente trouxe todo um relato de uma carga afetiva desse contato com o alimento, que eu acho que é muito o que a Alessandra trouxe aqui, assim, de propiciar que essas crianças brinquem e aprendam a ter uma relação com o alimento mais saudável, né? E a gente também sabe, a gente tem nas nossas leis, não sei se você sabe, mas acho que quando a gente pensa em articulação em rede, poder pensar sobre isso, a gente tem na nossa lei que 30% da alimentação das escolas deve ser consumida a partir dos pequenos produtores, de uma alimentação saudável. Isso faz toda uma cadeia econômica girar no seu município. Então, a gente também poder pensar que quando a gente consome alimento do pequeno produtor, da agricultura familiar, né, e quando isso vira lei, vira uma política pública que diz, olha, 30% da alimentação nas escolas, além de ser saudável, né, a gente está fazendo toda essa economia girar. Eu acho que é um pouco o que as gurias, a Maísa e a Rosana também trouxeram, né, sobre a política nutricional. Então, a gente tem muitas questões, eu vou ler algumas e pedir, então, que vocês possam ficar mais um pouquinho conosco, para a gente poder compartilhar com as nossas brilhantes convidadas de hoje. A Elisângela, trazendo um pouquinho na linha do que a Alessandra apresentou para nós, ali do município de São Paulo das Missões, a Elisângela diz o seguinte: estamos organizando um projeto de plantio de árvores frutíferas com as famílias atendidas em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente. Aquilo que a gente falou o tempo todo, né? As parcerias, o trabalho em rede. A nossa colega e a nossa coordenadora adjunta fez uma provocação, eu não estou achando aqui a fala dela, se o Mário achar pode colocar, mas eu vou traduzir, fez uma provocação para as nossas equipes, para que elas pudessem, então, a Carolina Drug traz, compartilhem com a gente, PIN, PSF, né, aqui, ó, gostaria que as equipes municipais compartilhassem aqui no chat como está a situação da fome das famílias atendidas, e como o PIN tem contribuído nesses contextos, assim como o exemplo que a Alessandra trouxe aqui para nós de uma boa prática, como é que vocês estão articulando com os conselhos, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria da Assistência? Contem um pouquinho aqui para a gente poder até receber as contribuições das nossas convidadas. Nós recebemos também um vídeo, não sei se o Marlon pode compartilhar, enquanto eu vou olhando aqui no chat, um vídeo do Juliano de Sá. O Juliano é um homem branco que tem barba, bigode, tá com uma camiseta preta, atrás numa parede branca e um quadro com um ciclista, assim, numa bicicleta. O Juliano de Sá, então, ele é presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável aqui do Rio Grande do Sul, o CONSEI. A gente viu vários representantes e membros aqui do Conselho. Então, vamos ouvir a pergunta que o Juliano trouxe para vocês, e aí depois a gente já abre uma roda de debate. A obesidade e a desnutrição são dois problemas globais que se agravaram durante a pandemia e que atingem diretamente a primeira infância. Entendemos que, com isso, aumenta a responsabilidade do Estado em proposição de políticas públicas transversais. Também entendemos que esse tema deveria estar no centro do debate do Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi instituído por lei desde o ano de 2007, por meio da Câmara Intersecretarias de Segurança Alimentar e Nutricional aqui do Estado do Rio Grande do Sul.
Então, eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre a importância do Estado tratar de forma transversal esse tema, junto com o conjunto da sociedade civil, e qual é o papel do controle social na perspectiva da construção de elementos para enfrentar problemas como a desnutrição e a obesidade infantil. Agradecer, então, a questão que o Juliano trouxe. O Juliano é um parceiro, a gente conversou um pouquinho antes desse debate. O Juliano trouxe algumas informações importantes, eu achei que ele está aqui nos escutando também. Então, obrigada, Juliano, e deixo a roda para as nossas convidadas, quem gostaria de comentar, alguns comentários aqui do chat, ou mesmo já entrando para essa questão que o Juliano traz. Posso começar, Luciane? Começa, vamos lá. Então tá. Primeiro eu queria me desculpar que eu acho que eu falei demais. Eu falei muito tempo, depois eu vi aqui no chat os comentários. É porque esse tema é muito empolgante. Uma mesa como essa anima a gente, anima mesmo de fato da gente tentar trazer um pouco a experiência. Tá? Bom, queria dar parabéns às colegas que também apresentaram coisas muito importantes. Eu anotei bastante coisa aqui também para as minhas aulas. Das falas, o Juliano ele traz uma questão que eu olho da seguinte maneira, Juliano. Acho importante essa leitura do trabalho, na verdade, interdisciplinar. Eu entendo a transversalidade dos temas, tá? Mas eu sempre gosto de usar esse diálogo. Eu falei tentei falar um pouco na minha apresentação, da interdisciplinaridade dos vários setores que dialogam, tanto do ponto de vista da prefeitura, do governo do estado, quanto da Secretaria de Saúde, quanto dos agentes que estão direto no domicílio. O exemplo que a Alessandra trouxe é muito bom, porque mostra como você pode fazer uma ação educativa. A Maísa trouxe dados do estado de déficit de peso e também de obesidade. Então, quando você trabalha isso de uma forma intersetorial, você consegue abarcar a temática de obesidade, da desnutrição. Especificamente, como eu vejo isso, quando você tem um paciente que chega numa unidade de saúde obeso, o olhar interdisciplinar, ele tem um sucesso muito grande, porque você tira um pouco o olhar punitivo de como ele está se alimentando, imaginando que está numa população de baixa renda, o que está por trás desse diálogo da obesidade com a pobreza, e da mesma maneira a desnutrição. Infelizmente, a gente tem ainda esse debate dos dois fenômenos, né? A pandemia, ela traz isso, e que a gente tem que olhar de uma forma interdisciplinar com todos os agentes que trabalham nessa interlocução. E, sem dúvida alguma, essa é a forma que a gente tem, do ponto de vista do Conselho Estadual, retomar e fortalecer essas políticas, olhando no sentido de você conseguir reverter esse quadro. Né? Eu fico muito curiosa em saber como é que está o monitoramento da insegurança alimentar no Estado. Né, foi uma coisa que me chama a atenção. Eu acho que a Carolina Druck também colocou isso. Então é uma coisa que, óbvio, né, que coloca uma luz de como é que está isso, né, em termos do Estado, para a gente pensar nesse olhar. Tá? Mas a tua colocação é muito importante, principalmente imaginando que o Conselho Nacional, ele tá suspenso, né? Ele foi extinto no atual governo. Vai ter a Conferência Nacional da Frente Popular, então é uma forma de também fazer essa interlocução. Eu espero que os pares do Sul estejam na Conferência Popular, que vai estar acontecendo esse ano. Eu queria também colaborar um pouco com a fala, né, do Luciano, e trazer um pouco mais da potência do Estado, né, o que a gente pode desenvolver. Eu acho que a gente tem, né, a Câmara Técnica, infelizmente, no Estado também não vem acontecendo, né, a Câmara Intersecretarias de Segurança Alimentar Nacional, mas que é uma grande potência, né, justamente porque, para a gente fazer ações, a gente precisa também desenvolver, né, enquanto técnico, o interesse dos gestores para assumir essa agenda, né, e eu acho que é um trabalho que a gente vem fazendo, um trabalho de formiguinha. É logicamente que a gente vem, né, a minha formação foi toda uma formação em cima da desnutrição, e no trabalho a gente começa a olhar a questão da obesidade, mas que a gente não pode desvincular a obesidade, simplesmente olhar a obesidade como excesso de consumo de alimentos, mas sim de quais os alimentos que estão sendo consumidos e por quê. A gente tem que ter esse olhar.
e trabalhar para que o gestor assuma a agenda da má nutrição, né, tanto da desnutrição quanto da obesidade, como uma agenda de governo. Tá? E acho que a gente precisa também olhar nisso, implantando e batalhando para que isso se enquadre, né, dentro dos indicadores, dentro dos planos estaduais, tanto da saúde, quanto na realização dos planos de segurança alimentar nacional. Então, porque o plano de segurança alimentar nacional ele é construído em intersecretarias, né, onde a gente pega todos os indicadores das secretarias que estão vinculados à temática de segurança alimentar nacional. Então, é importante a gente retomar isso, né, e de que a gente faça um tensionamento junto aos gestores de todas as secretarias, para que se faça um plano de segurança alimentar numa perspectiva de melhorar realmente as condições, tanto, né, tirando as crianças e tirando a população da má nutrição e também atentando para o cuidado com alimentação de qualidade, né? Então, acho importantíssimo essa temática e que a gente consiga realmente tensionar isso, e isso é um grande papel de nós, profissionais, que estamos, né, trabalhando à frente dessa temática. Não sei se a Alessandra quer comentar. Alessandra, olha só, aqui, ó, muito legal usar a ludicidade com temas de alimentação saudável, acho que é um comentário aí a partir da tua apresentação. Parabéns a todos os envolvidos no evento, ótimas contribuições, falou a Rosângela Capusta. Ótima ideia de valorizar as famílias que cultivam, que podem fazer parte cultivam o que podem fazer parte da alimentação deles, disse a Dulce, então, Bittencourt. E eu fiquei pensando o quão vocês estão batendo na tecla dessa articulação em rede e o quanto a gente no PIN trabalha dessa forma já como potência dessa política, né? O quanto a gente pode, sim, pressionar as gestões municipais, a gestão estadual aqui, da qual também represento, para que a gente faça esse trabalho conjunto enquanto sociedade. Então, as boas práticas e essa articulação, tu chamou aí para conferência, isso, Rosana, seu né, conferência, a gente sabe o espaço potente que são as conferências, conferência de saúde, conferência da nutrição, conferência que vai trabalhar as questões da equidade. Eu acho que a gente falou bastante disso aqui ao longo desse PIN Debate, né, o quanto é importante a gente olhar para quem está em situação de vulnerabilidade, famílias vulnerabilizadas, e o quanto, eu fiquei pensando assim, quando eu conversava, contei para vocês que eu conversei com o Juliano, assim, a gente conversou um pouco como é que se deu a pauta da fome entre nós, entre a humanidade, né? E ele até me disse, eu não vou lembrar o nome, talvez uma de vocês me dê a cola, mas que foi um brasileiro, né, um médico e um pesquisador brasileiro na década de 40, que trouxe à cena essa pauta da fome, e eu fiquei pensando, eu como psicóloga, né, os temas malditos, o quanto a gente tem alguns assuntos que são tão doídos e tão difíceis que a gente põe para baixo do tapete. Então, poder falar abertamente, assim como a gente está falando, debatendo, problematizando, nos implicando nesse debate, de que sim, nos preocupa a fome, de que uma criança que passe, uma criança, um adulto, uma família que passe uma situação extrema, nos comove, nos dói como humanidade. Eu acho que, eu confesso para vocês que estou ficando inquieta, estou vendo as pessoas colocarem ali também, mas o quanto a gente pode fazer dessa inquietude que a Rosana disse, né, um certo entusiasmo para a gente mover montanhas para, de alguma forma, a gente atuar mais energicamente nessa situação da fome, nessa situação das famílias que recebem um alimento de baixa qualidade, né? Quando a gente fala, não é só não ter acesso ao alimento, a gente precisa de alimento de qualidade, isso é investir em saúde pública, isso é cuidar da população. Então, acho que muito nos dá esse gás, assim. Ótimas falas, gratidão a Magda, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, a Alessandra também, do vídeo, eu fiquei pensando em agradecer as famílias, né, Alessandra, quão foi importante a gente ter um pedacinho do PIN lá da ponta aqui conosco, a gente tem incentivado que os municípios venham apresentar suas boas práticas, venham dialogar aqui na bancada. Acho que quando a gente oferece esse espaço,
é uma forma da gente ficar mais próximo também dos municípios, nós aqui da central, né, do GTE. Deixa eu catar mais algumas questões. Bem dito, Luciane, agradecer às famílias, né, que aceitaram o desafio, que para muitos também ir na frente da câmera e falar alguma coisa também é complicado, né? Então, aceitaram o desafio e eu agradeço de coração. As crianças que, por vezes, são quietas, como essa menina, eu conheço ela, então ela é mais quietinha e ali ela falou bem, né? Já desenvolveu bem falar na frente de câmera. Também dizer que o trabalho, quando ele é o lúdico junto e também o interdisciplinar, sempre resulta em boa qualidade de ensino e de educação e também no PIN, então, em um bom trabalho. Né? Então, obrigada também à disposição de aparecer o nosso trabalho também. Tu viu ali, Alessandra, a mãe da Carolina está nos assistindo, que bacana, né? Agradecer a oportunidade, nós que agradecemos também. E acho que a gente já está partindo para as nossas considerações finais. Tem vários comentários aqui no chat, mas muito reforçando a importância da fala de vocês, a importância desse debate, agradecendo. Então, gostaria de deixar esses últimos minutos para que vocês pudessem fazer as considerações finais e a gente possa ir encerrando, e infelizmente, né, eu tenho esse papel aqui de ser a moça do tempo, de poder, mas eu acho que já agradecendo, mas deixando a fala para vocês poderem fazer suas contribuições finais. Bom, deixa eu começar primeiro, agradecer muitíssimo, espero ter contribuído com o trabalho de vocês e para os presentes. Eu deixei para divulgar no site a Conferência de Segurança Alimentar, que é a conferência popular, tá? É conferência assam.org, para quem quiser ter mais informações, que vai trabalhar a temática de soberania e segurança alimentar nutricional, está sendo muito bem organizado. Na linha de frente são os representantes do Conselho Nacional, que foi suspenso, mas que com todo um trabalho de militância e de necessidade de direito, está organizando a Conferência Popular, e eu tenho certeza que vai ser um momento muito importante para o Brasil. Agradecer muitíssimo e me colocar à disposição para outras falas, e obrigada por ter participado e aprendido com vocês também. Eu sempre coloco que é uma via de mão dupla, e o melhor é poder aprender com vocês, tá? Quem segue a roda? Vamos lá, então vamos seguindo a ordem, né? Também gostaria muito de agradecer e principalmente de intensificar essa parceria, né, da política de alimentação e nutrição com o PIN, propondo, né, que a gente possa desenvolver mais outras atividades e principalmente, talvez, né, como a Cleci trouxe ali a questão da ludicidade, o quanto a gente pode ainda, né, com essa parceria e com as colaborações dos pedagogas, talvez construir materiais, né, que venham ao encontro de se melhorar realmente a percepção das famílias com alimentação, e trabalhando com a alimentação do seu território, conhecendo os alimentos que produz, e principalmente, eu chamo muita atenção, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos muitas frutas distribuídas ainda é um estado que tem plantações, né? Porto Alegre é uma capital com uma grande zona rural e com produções de alimentos, que a gente chame atenção para isso, que a gente também, né, trabalhe com as crianças com produtos e frutas, né, nossas aqui. A gente fala do ingá, a gente fala da goiaba que tem nas calçadas, a gente fala da pitanga, né? Eu vejo ali no centro administrativo, às vezes as frutas caídas no chão e eu não vejo pouquíssima gente, né, aproveitando. Então, que a gente também tenha esse olhar, né, para as produções nossas, e aí está chamando a atenção também que essa produção de alimentos está vinculada também, quando a gente fala de sindemia, né, na questão da desnutrição, da obesidade, para as questões climáticas. Então, que a gente tem que ter também esse olhar mais ampliado sobre todas as questões que envolvem uma alimentação adequada e saudável. Muito obrigado e espero, né,
ter atendido o desejo, o anseio de vocês e principalmente de estar participando com vocês, né, Rosana? Que bom, né, saber de todo o trabalho e acompanhar, porque a gente vê muitos artigos, mas às vezes não conhece, a gente já fica agora, né, muito, muito mais próxima. Obrigada e um grande carinho. Obrigada, Alessandra, também por apresentar esse trabalho lindo de vocês lá e trazer essas crianças para a gente conhecer. Obrigada. Alessandra? Agradecer a oportunidade também de expor e sempre agradecer ao PIN também, aos debates que acontecem, são sempre muito importantes para nós que estamos aqui na ponta, né? Porque a gente sempre precisa ter um pouco de conhecimento para levar eles até as crianças, até as famílias. Então, agradecer novamente, agradecer também ao grupo do GTM de São Paulo das Missões e também ao grupo do GTE, né, que é quem nos assessora diretamente, as meninas aqui da regional também, que levaram a nossa ideia adiante, então. Muito obrigada a todos. Então, infelizmente, precisamos encerrar, agradecer realmente a contribuição de vocês, dizer que para quem está participando, quiser dar sugestões dos próximos PIN debates, quiser comentar, né, fazer avaliação desse, a gente vai colocar ali no chat o endereço para que vocês possam preencher rapidinho a avaliação, é importante para a gente, isso nos ajuda a reavaliar e repensar temáticas aqui para o nosso trabalho, o Mário colocou aqui no chat também, então, a gente solicita que vocês façam, já convidando, então, para o próximo PIN Debate, que vai ser no dia 29 de setembro. A gente tem procurado fazer sempre a última quarta-feira do mês, salvo algumas situações, mas a gente avisa com antecedência nas nossas redes. Mas o próximo já tem data, é dia 29 de setembro. Agradecer imensamente as nossas queridas convidadas, dizer que foi um prazer passar essa manhã com vocês, tenho certeza que eu estou representando muitas pessoas aqui que falaram e contribuíram, agradecer a todo mundo que esteve conosco até agora, quase meio-dia, né? E convidamos a todos para o próximo PIN Debate, passem uma boa semana, não esqueçam da vacina, se cuidem, né? E vamos fazer essa política de promoção de uma boa alimentação ficar potente nos municípios e nas nossas regiões. E sim, Rosana, já ficamos parceiras, vamos te chamar outras vezes, estamos à disposição também, essa parceria com a universidade muito nos honra, né? Teve alguém que colocou ali, a ciência é nossa parceira nas práticas de promoção de políticas públicas com evidências. Então, muito obrigada, obrigada às nossas tradutoras, e tchau, pessoal, até o próximo PIN Debate.